Pode ser, meus irmãos, como vocês estão, espero que sejam bem. Vocês são, depois de Jesus Cristo, vocês são a segunda etapa de pessoas que precisam saber o que está acontecendo com a obra de Deus. Bom, como vocês viram no título, eu tenho medo de Ribeirão Preto. Por que eu tô com medo? Vou falar para vocês, vou explicar por quê. Pastor Júlio, por que o senhor não foi ainda? Veio mais 2 processos para mim. Eu tenho que ter amanhã no Fórum de São Miguel Paulista. Então imagina que o diabo está fazendo de tudo para mim não ir. Na hora que eu ia aí, veio a intimação da pensão. Vocês mesmos viram, que era no aniversário de ser preso. Agora vem um processo em São Miguel Paulista, que amanhã eu tenho que estar lá no Fórum de São Miguel. Então imagina. Mas sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Os obreiros lá, eles não estão assimilando isso. Vou desabafar com vocês aqui. Se eu estiver mentindo, os obreiros podem fazer uma live aí, mas eu vou falar porque eu sou verdadeiro. Eu coloco sempre a obra para vocês entenderem, para não falar, mas esse pastor, será que está nos enganando? Ele não vai para lá? Escuta só. Toda vez que eu estou tentando ir para lá, chegou um processo ontem para mim. Falei com o meu advogado, diante do Espírito Santo. Então eu tenho que ir para lá. Irmãos, hoje é quinta-feira. Hoje a igreja fez as marmitex e entregou aos moradores de rua. E eu perguntei para um dos obreiros responsáveis, eu perguntei assim, me dá o vídeo para mostrar para o pessoal, né, que hoje é quinta-feira para postar. Sabe o que eles falaram, hein? Não vai ter vídeo nenhum, não. Olha aí, meus irmãos. Enquanto o pastor não chegar aqui, não vai ter vídeo nenhum, não. Meus irmãos, o medo que eu tenho é de acontecer comigo como aconteceu em Minas Gerais. Vocês acham que um homem que está na obra de Deus, ele submete ao pastor dele, ele tem que ter respeito pelo seu pastor, ele tem que ter respeito pelo seu líder? Ah, mas está lavando roupa aqui suja. Não, eu tenho que mostrar para vocês, porque vocês pagam, dizimam. Eu pago 2 casas, e ainda, sabe que o outro obreiro disse para mim? Que eu que estou estragando tudo, sendo que eu estou a 600 quilômetros de distância. Estou lutando aqui para pagar 2 casas de aluguel, comida, móveis. Os irmãos estão entendendo a gravidade do assunto? Então pode não acontecer essa obra, meus irmãos. Eu tenho medo. Eu já passei por muitas pessoas que me traíram e começaram a me desrespeitar dessa forma. Eu acho que quando começa o desrespeito, é assim, vem o espírito da rebelião. Da rebelião. Eu não fui ainda para lá por causa dos processos, irmãos. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Parece que é uma coisa. Vocês lembram? Eu ia aí, vi o processo da Camila. Eu ia aí, vem outro processo agora daquela moça lá. Agora vem outro processo de São Miguel Paulista. Então, não é porque eu não posso sair da minha regional. Por exemplo, eu assino carteirinha. Eu tenho que ir pro juiz para fazer uma medida. Quem já assinou carteirinha já sabe o que é. Você tem que pedir pro juiz sair da sua comarca. Se a polícia me pegar lá sem autorização do juiz, eu vou preso lá em Ribeirão. Então eu tenho que ir pro fórum, estou esperando o advogado ver a liturgia dessa comarca, dessa mudança de comarca. Então não é coisa assim, vou ali para Ribeirão, não é assim. Então tá sendo no mesmo espírito. Nós temos que fazer a obra no mesmo espírito. Então tá uma bagunça, meus irmãos, espiritual. Uma bagunça. Não vou citar nome de obreiros aqui, porque não vem ao caso, mas eles sabem, quem está assistindo sabe para quem está indo. Então, eu não preciso de ninguém para fazer a obra, meus irmãos. Vocês viram, eu faço a obra sozinho. Mas eu queria o quê? Agregar uma igreja, mas que seja diferente da igreja de BH, que seja uma igreja de oração. Pelo jeito, não estão ninguém orando. E se estiveram orando, não estão vigiando. E tampouco seus corações estão endurecidos. Com alguma raiva, mágoa, eu não sei. Então, os irmãos estão entendendo que dá medo? Quem está me entendendo do meu lado? Eu tenho medo. Para amanhã depois, se já começa assim, com desrespeito, aumentando a voz com o seu pastor, amanhã pode complicar para mim na internet de novo, e eu tentando fazer de novo a obra do Senhor, com muita diligência, com muita delicadeza eu estou aqui. Só Deus sabe o que eu estou passando, mas eu estou aqui, estou de pé aqui, eu estou firmão. Quem concorda comigo? Dá medo. Quem já passou por um assalto, traumatiza. Os irmãos, eles não conseguem fazer um cronograma assim, ó. Tal dia visita,
Eu passei o cronograma para eles pela live, eu passei tudo. Eles ficam se batendo, se vangloriando, dizendo que eu que tenho que estar lá para pôr ordem. Gente, irmãos, quando Paulo estava, ele enviava Tito. E Paulo dava a Tito as ordens, e Tito acatava as ordens. Imagina, eu não posso estar em todos os lugares. Irmãos, as pessoas têm que entender que o pastor falou, só cumpre, Deus vai estar com vocês nessa obediência. Não precisa eu estar perto. Imagina, eu sou o pastor Júlio César, mas eu não posso estar lá em Ribeirão Preto, eu não posso estar lá no Sul, eu não posso estar na América, eu não posso... Irmãos, é os obreiros que têm que olhar a obra e falar, vamos alegrar o nosso pastor. Não, ao contrário, meus irmãos. Está me dando tristeza. Já estou triste. Sim, isso mesmo. Eu só posso sair daqui se o juiz autorizar. Eu não posso ir para Ribeirão se não chegar a minha cláusula de distância de comarca. Se eu pegar no altar, se alguém me denunciar, eu lá em Ribeirão Preto pregando, eu vou preso, mas os obreiros não querem saber. Eles, eu quero o senhor aqui, quero o senhor assim, que não está aguentando, tá um. Então, o que eu digo a vocês? Orar pela essa igreja. Porque eu vejo, né? Eu vejo um espírito de rebelião, de confusão. E quando vem esse espírito de confusão, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito do Senhor precisou confundir as línguas na Torre de Babel. Por que confundiu? Para que não se erguesse uma ideologia maligna e barata para atracar contra Deus no céu, que é o bisneto de Noé, o Nimrod, o perverso. Então, Deus, o Espírito Santo tem que agir de uma forma para que eu possa sentir segurança. O que acontece? Os obreiros, sabendo que eu já passei por isso, o que eles tinham que fazer comigo, meu irmão? Vamos dar alegria para o nosso pastor. Ele já sofreu muito, foi traído, já arregaçaram. Vamos dar alegria, gente, vamos se unir, vamos fazer tudo bonito. Não. Estão se atracando entre eles. E eu digo a vocês, isso é a falta de oração verdadeira. Porque pode orar 8 horas, meus irmãos. Eu digo, pode orar 8, 10 horas, você da sua casa. Tudo isso eu vou dar um ensino para você que tem em casa. Vocês podem orar 20 horas. Se vocês não forem sinceros na oração, o diabo bateu na porta e você vai abrir. Pode orar 50 horas. Se o seu coração não tiver uma displicência do Espírito, você vai... Não é uma oração, não se quiser nada. Jesus orou a oração do Pai Nosso, não dá 2 minutos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, venha nosso vosso reino. Pedro falou uma palavra em pregação de 20 segundos, ganhou 3.500 almas. Não é por tanto falar que devem ser ouvidos. A oração ela precisa ser uma oração com a dedicação de verdade, com um coração limpo. Não adianta vir aqui falar, eu estou junto com o pastor Júlio, mas com ranço de mim do passado. Não adianta. Não adianta vocês estar aqui na live e olhar para mim e lembrar de 2 anos que eu fiquei se drogando junto com uma perversa de uma mulher terrível que o diabo colocou no meu caminho. Não adianta. Vocês têm que entender que a razão do sofrimento e de uma nova esperança, de um dia novo, ou da misericórdia e do perdão também atribuído através de um arrependimento, é novo. É novo. Precisamos olhar e falar, não, a partir de agora nasce uma nova flor. Não, mas as pessoas, o ser humano, eles é tão tenebroso que eles guardam mágoa nos nossos corações, mesmo ainda achando que nós não sabemos. Então muitos obreiros podem estar comigo, olhando para mim, dizendo assim, olha lá, aí ó o cara aí. Ou você que está na internet pode olhar para mim agora e dizer, lá. Coisa de 3 anos atrás, olha lá o cara que estava caído, olha lá o cara que estava lá no baile funk, lá o cara aí. Por quê? Porque dentro de vocês não conhece a razão do novo nascimento, do arrependimento, tão pouco do alcance da misericórdia. Então, se não tiver no mesmo espírito de novidade de vida, não atribui em nós mesmos um sentimento de glória. E o peso de glória do Senhor não estará sobre a nossa vida. Precisa ser argumentado um novo caminho, uma nova história e um novo progresso. Senão, você vai olhar para o teu marido que pecou contra você, que adulterou, nunca vai perdoá-lo. E é isso que tem que fazer. O obreiro tem que respeitar o seu pastor, independente do que o pastor é, ou que ele foi, ou que ele seja. O pastor tem que ser respeitado, tem que ser amado. É como eu disse a vocês lá em Belo Horizonte. De ver as ovelhas, quando a ovelha cai, o pastor faz o quê? Ele tem que ir atrás, não tem? E quando o pastor está ferido, as ovelhas devem ajudar, mata o pastor. Foi o que aconteceu comigo lá.
O que aconteceu lá? Os obreiros viram a minha decadência espiritual, que eu queria, tô nem com nada, largar tudo, devia estar fazendo visita em casa, oração, não. A Cleide foi abrir uma live e meteu para mim. Então, vocês veem, que obreiros são esses? O obreiro era para estar lá orando junto. Fala, não, senhor, é o nosso soldado. Os irmãos já viram a guerra, quando a guerra acontece, você tem lá os Estados Unidos contra o Iraque. Tem na guerra, quem já viu que tem um médico na guerra, que eles usam uma cruz vermelha. Quando o soldado é baleado, sabe o que eles fazem? Eles colocam o soldado nas costas e levam. É assim ou não é? Quem já viu isso? Mas na igreja não tem isso. Se cair, eles matam. Eles não te levam nas costas. Porque sabe que ali é um soldado que foi ferido. É um soldado que foi ferido ali. Um soldado ferido, ele é pego pelos seus companheiros e levado até o final para que ele possa ser curado. Mas ninguém deixa corpo quando está vivo no chão. Eles levam nas costas. O cara vai atirando com o cara nas costas. Por quê? Porque é um soldado de Deus. Assim era para ter igreja. A igreja era para estar assim, unida assim, ó. Luciano caiu, vamos lá, o Luciano caiu. O que eu tenho que fazer? Gente, vamos lá ajudar o Luciano. O Luciano não pode ficar prostrado. Eu vou na internet falar que o Luciano caiu. Vou na internet falar que o Isaías caiu. Eu vou na internet. Então, meus irmãos, é o que eu digo para vocês: medo, dá medo. Dá medo por quê? Porque se já começa uma atribuição maligna, tenebrosa dessa forma, isso mostra o final que vai ser. Quem está entendendo? Então, muitas pessoas falam, pô, pastor Júlio, legal, a obra está continuando. A obra está lá. A obra, essa não parou. Se fecha Ribeirão, tem Porto Alegre. E se fecha Porto Alegre, tem eu aqui. A obra não para. A obra de Deus não vai parar. Ela nunca vai fechar. O problema é isso. Se não tiver uma concordância dos irmãos, um respeito do seu pastor, saber o que ele está passando, irmãos, não vai. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou dizer uma coisa bem clara para vocês. Você imagina eu tenho que pagar 2 aluguel. Sabe quanto fica a casa, tudo? 5 mil por mês. Sabe quanto eu pago de pensão? 5 mil. De onde eu tiro 10 mil reais por mês? Sabe de onde eu estou tirando? Das prestações da venda do sítio. Para manter tudo isso. Irmãos, eu já sou um homem que eu não peço pix para vocês. Vocês mesmos sabem disso. Então, você acha que é fácil para mim? A minha luta, a minha cabeça, é muita conta e eu tenho que cuidar deles lá. Porque a obra não pode parar. Imagina se eu tivesse de brincadeira, eu ia alugar 2 casas de cara no meu nome. Ou que seja o nome de terceiro, eu ia alugar. Não ia mesmo. Eu não estou de brincadeira na obra de Deus. Se eu falei que eu vou para Ribeirão, que eu já abri igreja, já comprei os móveis e estão fazendo trabalho, mas não estão de acordo com o que deve ser feito. Aonde você viu um obreiro olhar para você e falar assim, ó, vem aqui falar no meu olho. Não adianta falar pro celular, me disciplinar por celular. O celular não resolve. Irmãos, como que o celular não resolve? Através de um vídeo meu, você foi curado e liberto. Como que não resolve? Precisa estar lá. Então se eu tô com vários problemas aqui, eu tenho que largar aqui só para pegar as criancinhas e olhar no olho? Meus irmãos, a Bíblia diz que através das cartas, o apóstolo Paulo doutrinou mais de 15 igrejas através de cartas. Paulo não estava presente. Tito estava lá. Foi através das cartas dos Colossenses. Foi através das cartas aos Coríntios, a 1 Coríntios, 2 Coríntios, que Paulo doutrinava a igreja através das cartas. Eu preciso estar lá para quê? Para que eu preciso estar lá em Ribeirão Preto? Sendo que eu não consigo sair daqui. Se eu sair, eu vou preso. Imagina se eu fosse em Ribeirão aquele dia, a polícia chegar lá e prender o pai de pensão, ia passar eu até no Fantástico. Mais escândalo. Por pensão, pastor vai preso no culto ao vivo. Imagina um negócio desse. Uma live está rolando, a polícia para o culto e me prende por pensão. E graças a Deus os irmãos ajudaram a nos pagar, graças a Deus, louvado seja Deus quem nos ajudou, que eu não pedi nada. O missionário orava nas rádios, as pessoas eram curadas, e como que eu tenho que estar lá? Ou seja, isso mostra falta do quê? De coordenação. Isso mostra que eles sozinhos não conseguem fazer. Quem concorda comigo? Quem concorda? Então mostra que eles sozinhos não estão conseguindo fazer. Ou seja, ou também existem vários líderes, um querendo liderar mais que o outro. E aí, meus irmãos, o que eu digo a vocês:
Será que temos obreiros aprovados nos dias atuais? Será que nós temos, de verdadeiramente, obreiros que ama a obra, que zela, que respeita o teu líder, que ora pelo seu líder, que chora pelas almas perdidas? Será que temos ainda? É isso, meus irmãos. É isso que eu tenho medo. O meu medo é deixar tudo aqui para levar pancada de novo lá. Então, eu quero deixar os irmãos a par do que está acontecendo. Então, ore pela igreja. Porque obreiros ruins, eles não são. Ruins não são, meus irmãos. São pessoas que temem a Deus, mas estão deixando levar pelo inimigo que insage da inveja. Porque, meus irmãos, a inveja acarreta e vem como dardos inflamados do diabo. Então precisa, meus irmãos, os irmãos entender por que eu não fui ainda para Ribeirão. É muito complicado quando nós temos um trabalho nas mãos, que sabemos que o tempo está se esgotando, e eu não poder estar aí. Mas pode ver, eu não estou, mas eu estou trabalhando. Se eu mostrar para vocês os vídeos que eu já fiz aqui trabalhando sozinho, eu não posto muito. Por quê? Porque a maioria das vezes eu estou ali, eu tenho que filmar, eu tenho que fazer, então o vídeo não sai muito legal. Mas eu trabalho aqui bastante também, né? Estou agora para fazer agora a capelania, para entrar nos presídios. Eu vou sozinho. Estou vendo agora um curso para mim. Quando eu acabar a capelania, eu vou mostrar para vocês aqui o crachá e vou entrar nos presídios sozinho. Enquanto o CDP de Osasco, enquanto eu não ia para lá, eu posso trabalhar aqui e eles trabalham lá. Mas é complicado, meus irmãos. E eu digo a vocês, precisamos, irmão, entender que esse mundo não está fácil. As pessoas estão cada dia... Quem está dando brecha para o diabo está mudando o comportamento. Vou falar a verdade. Vou repetir. Quem dá brecha a Satanás está mudando comportamentos. Seja tanto nos obreiros aqui, ou seja vocês aí do lado. Então, quem muda de comportamento é porque o coração está sendo mudado. As atitudes, a ira, a vanglória, eu não sei o que é, está entrando no coração dos homens. E quem vai mudando de comportamento para pior, vê que realmente aproxima-se o mal. E é isso que a gente tem que fazer. Por que eu não mudo? As pessoas falam, nossa, Júlio, você tem 20 anos, cara, com você é o mesmo cara. Porque eu não deixo. Eu não posso fingir que eu sou uma pessoa e não ser. Eu sou esse cara amoroso, eu sou esse cara, eu não perco a conduta. Eu não posso perder a conduta. Eu tenho que continuar naquilo que sou, naquilo que refletiu a mim um dia a personalidade de ser o que eu sou. Eu não posso mudar de caráter. Eu não posso deixar com que o inimigo use certas infladadas e dizer assim, não, agora esses R$1.000 não dá para o pobre não, compra alguma coisa para você. Não, é dos pobres, é deles. Vocês viram que no Sul hoje eles fizeram a Marmitex também. Então toda quinta-feira a gente faz marmita. Então imagina, era para você. Quem queria ver a entrega de marmita hoje? Um monte de gente. Mas sem pedir autorização para mim, falou: não vai mandar nada de vídeo, não. Olha isso. Vocês acham certo uma coisa dessa? Vocês acham certo? Sem ao menos me consultar? Irmãos, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Ou tem um líder ou não tem. Então nós estamos vivendo dias difíceis. Se amanhã ou depois acaba aquela obra, eu só endividei. 1 ano para pagar as casas, sem ter alguém morar. Só me compliquei. Confiando nas pessoas. Confiando nas pessoas. Então, se há uma luta espiritual, vamos agir no espírito. Mas se é uma luta racional, psíquica, psicológica, precisamos se afastar. Porque a Bíblia diz que não tem como andar dois juntos sem que eles se combinem entre eles. Então, meus irmãos, rebeldia, espírito de rebelião. E isso eu não vou aceitar. Porque eu sei, meus irmãos, que quando começa dessa forma, termina errado. Agora, qual pastor que teria coragem de falar isso que está acontecendo dentro do ministério numa live? Alguém teria coragem? Porque eu sou sincero. Eu não aguento deixar nada escondido. Quando eu erro, eu pequei, eu fui e confessei meus atos. Antes de alguém falar alguma coisa, eu confessei.
Ninguém ia falar isso. Você acha que os pastores falam os problemas que eles passam dentro das igrejas? Eles não passam. Por quê? Porque eles escondem porque o Pix acha que está tudo bem, mas não está. Na Reage tem problema. Ó, na Reage lá do Flávio, já teve adultério lá, já teve fornicação lá. Mas eles não vão falar. Só quem congregou sabe o que aconteceu. Lá no outro lugar lá, do Bispo Paulo, lá onde todos têm problemas, mas eles não falam para mostrar que a igreja é santa, sendo que todos têm problemas. Nos seus bastidores, todos têm problemas. Aonde é o ser humano, há o erro, a falha. Mas todo mundo, olha que igreja santa que não peca. Tem pecado. Tem pecado escondido muitas vezes ainda. Então, igreja, esse desabafo que eu dizer para vocês, então eu tô indo para lá para resolver. Vou deixar vocês por dentro e vou fazer uma reunião ao vivo na live, tá? Amanhã eu vou pro fórum, vou ver a minha mudança de comarca. Eu preciso ver isso para mim ir para lá, porque se eu for para lá sem mudança de comarca, eu posso ser preso lá, fico 1 ano de COESP. Sabe o que é COESP? COESP, quando você descumpre uma medida do juiz, você fica 1 ano preso sem saidinha, sem nada, fechado, no fechado, né? Então eu quero que vocês olhem para o lado do pastor Júlio César e analisa a sua vida como ela anda, a sua mente, o seu psicológico. É filho, é ex-esposa porque na cadeia, é processo chegando, é obreza no trabalho, é preocupação com o financeiro, saúde, é muita coisa. Então é isso, tá certo? A igreja ela tem que andar na justiça e na autoridade do Senhor. Se não andar, não vai para frente, né? Tá bom? Ó, que vergonha, o senhor sai de São Paulo por não saber cuidar sozinho. Com todo respeito, é verdade, Patrícia. Eu tenho que sair de São Paulo porque os caras não conseguem fazer um planejamento entre eles. Não dá mesmo, é muito complicado. É muito complicado. Então, vou esperar aí, né? Esperar que vocês olha lá, a irmã falando, a obreira da Reage falando aqui, ó. A obreira da Reage falando aqui, ó. Falando assim, ó, cheio de ter irmão que não conversa com o irmão. Tô falando pra você, ó, toma senta, já teve adultério. É isso aí. Não adianta o Flávio achar que ele é o santo. Não adianta vocês falar, não, mas aquela igreja não. Todas têm problemas. Mas eles não falam. É isso, mas eu falo, porque tem que ser verdadeiro, transparente com o cara que dá o dízimo e a oferta. E ainda que a ofertante da obra de Deus, precisa saber o que está acontecendo. Porque querendo ou não, vocês são membros da igreja. Vocês são membros online, à distância, ele tem que saber o que está acontecendo. Amém? Quem concorda? Então é isso. É por isso que vocês estão nesse canal até hoje, pela transparência, pelo jeito que eu ajo. Porque se eu agir só na encoita, na miguelagem, só aqui, achando que tá tudo bem, que não tá. Vocês não estariam indo embora desse canal. Então vocês pegam e fazem isso com um atributo de Deus. E a Bíblia fala, né, comunicar os santos as necessidades, e a necessidade hoje é espiritual, nós oramos por esse povo, né? Então é isso, precisamos entrar. Agora, vamos aproveitar que vocês estão acordados, vou pegar esse exemplo. Quem assistiu o ensino hoje sobre a salvação? Quem já deixou o seu lá? Vou aproveitar hoje, antes de mais nada, dar um ensino para vocês em cima do que está acontecendo, porque eu gosto de comunicar o que está acontecendo, mas ensinar vocês em cima do problema. Vocês perceberam que a minha dicção está melhor, né? A minha dicção, o meu jeito de falar, de colocar as palavras está muito mais excelente. Por quê? Porque eu pedi para Deus mais sabedoria, pedi para Deus mais autenticidade nas suas palavras, para que eu possa encaixar dentro do coração das pessoas um encaixe solene, para que agrega neles um conhecimento mútuo e que cresça numa grande chance de salvação. Então eu preciso fazer isso. Então eu pedi a Deus, Deus me deu. Foi de um dia para o outro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou aproveitar essa oportunidade, esse fecho aqui, para que eu traga para vocês um ensinamento. Então presta bem atenção. Presta bem atenção no que eu vou falar. Então, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir para a Feira de Santana ver a igreja lá. Vocês acreditam nisso? É muita coisa, gente. Vocês não tem noção. O irmão já me ligou aqui. Quando você vai vir? Estou esperando o senhor aqui. Irmãos, o que eu digo a vocês? A salvação é um eixo muito complicado, uma engrenagem muito complicada. Por quê? Porque você tem as lideranças, o seu pastor, o obreiro, o missionário e tal, que conclui a igreja para um ato de poder. Tudo bem, tem tudo isso. Temos
lutas psicológicas, espirituais principalmente, claro, racionais, lutas racionais da nossa própria razão. A gente tenta lutar contra nós mesmos, que Paulo passou por isso. A psíquica, que a gente passa de depressão, como eu passei, e tenho medo, eu estou com depressão sobre esse fato. E a espiritual, que é os piores. Mas existe outra pior que a espiritual. Qual que é? Qual que é a pior luta do crente? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? A pior luta do crente? Alguém vai me falar? Vamos ver quem sabe. Vamos ver quem sabe. A carne, não. A mente, não. A física, não. Não. Contra ele mesmo, não. A mente, não. Não. Contra ele mesmo, não. A mente, não. A falsidade, quase. Eu vou responder aqui. A pior luta é contra os seus irmãos da igreja. Infelizmente. Quando a gente vê Jesus na Santa Ceia e vê aquilo acontecendo, que tinha um traidor na mesa, você começa a ver que se com Jesus ali, cheio da graça, a vida estava ali e a morte se esclareceu, quanto mais nos dias atuais. Os irmãos atavios de santidade, de santificação, estão do seu lado, como uma cobra perversa. Então você tem os demônios para lutar, lutar contra os seus irmãos. Não lutar você vai lutar, mas tem que passar essa barreira, porque ela é tenebrosa. O próprio seu pastorzinho, que fala que você é homem de Deus, quando você expulsa o primeiro demônio na igreja dele, ele já quer te expulsar da igreja e falar que você não pode fazer isso, só o pastor pode. Ele te proíbe a crescer espiritualmente. As irmãs do ciclo de oração e você entregando a profecia, já falam, irmã, não pode fazer isso. Mas a outra pode. Você começa a ver as pessoas falando, pastor, eu te amo, daqui a pouco, pastor, eu te odeio. É uma bipolaridade do inferno. É um mundo Meu Deus do céu, irmãos, agrega o que eu estou falando para vocês. Agrega o que eu estou falando a vocês. A igreja está cheia de mau caráter. Irmãos, não se iluda. Tem muita gente perversa dentro do ministério, dando de santo, não concretizam a graça de Deus em seus corações e de forma alguma, meus irmãos, tem um caráter cristão dentro do seu coração. Eu não estou falando do cara que errou e pecou, não. Estou falando daquele que não pecou ainda. Sabe aquele irmão que você fala assim, nossa, esse irmão, não vejo brecha nele? Ele é o pior. Porque o irmão da brecha, você sabe que ele é deficiente. Você sabe que ele tem uma mancha na carne. O outro que se esconde a mancha é o pior. Esses mais santinhos é os piores. Os mais santinhos é os mais demônios. Vou falar de novo. Os mais santinhos, vocês têm que tomar cuidado. Aquela irmãzinha, oh, glória a Deus, aleluia. Esses que jogam muita santidade, esses são mais demônios que tem. Eles se escondem, meus irmãos, de um jeito que só Deus sabe, só Deus conhece. Só Deus conhece. Irmãos, eles falam de vocês por trás, mas é a santa da igreja. Essa santa da igreja é a pior. Dá medo quando você vê uma mulher muito santa. Dá medo quando você vê um homem muito santo. Esses são os piores. Os que falam, não, aqui é homem de Deus, é porque isso, é porque faz a obra. É os piores. O momento que se o obreiro desrespeitou eu assim, no WhatsApp, conforme o que ele não fala de mim por trás, irmãos. Quem concorda? Hein, meus irmãos? Se o obreiro me desrespeita dessa forma, imagine por trás. Então, eu digo a vocês, é muito sério a relação da igreja de hoje. É muito sério. Por isso que a salvação vai ser difícil. Porque a Bíblia fala assim, ó, eles estão na porta, não entram e não deixam ninguém entrar. Perderam o respeito, perderam a diplomacia, perderam a unificação da igreja, perderam tudo. Perderam. Por isso que nós gostamos, meu irmão, daquele senhor de idade, sabe, simples, que vem com um pedaço de capim mastigando pro culto, que o seu sapato tá furado, sua camisa é daqueles caipira, sua Bíblia tá toda deslacerada. Essas pessoas a gente confia, porque a gente sabe a humildade. Vai lá, faz a obra, amém, Deus abençoe. Amanhã depois você vai ver lá, ele tá na rua, confretando. Pessoas humildes, de roça. Essas pessoas ainda não perderam o caráter, mas os daqui de São Paulo,
Os das grandes cidades, esses perderam, cara, até me arrepiando. Até me arrepiando. Então, toma muito cuidado. E eu digo a vocês, o Espírito do Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. O Senhor tem a chave da mansão dos mortos e entregou todos nós essa oportunidade de viver. E eu digo a vocês uma coisa: o fim dos tempos chegou. Dias trabalhosos. Irmãos, eu estou falando para quem quer fazer a obra verdadeira. E dias são trabalhosos. Quem não quer, de qualquer jeito, tá fácil. Tá fácil. Cara, uma igreja lota de pessoas. Amém. Diz o Pix cai, acabou o culto, cada crente vai para sua casa e já era. Acabou o culto, vamos para casa do pastor, vai ter cachorro quente. Vamos para casa do pastor, vai ter pizza. Acabou o culto, vamos comer uma pizza com o pastor. É assim. É assim. Mas aquele que sai do culto e vai para a biqueira, bater de frente, falar mal de uma facção criminosa, por exemplo, bater de frente com o comando, bater de frente com qualquer coisa que aconteça, esses padecerão eterna perseguição. Porque é fácil. Acaba domingo, irmãos, vocês querem ver crente? Vai na pizzaria de domingo às 10 da noite. Eu tô mentindo. Lotado de crente. Domingo eles gostam de sair do culto e ir pros lanches. Esses capetaiados, endemoniados, filhos do capeta do Satanás. Esses daí. Esse lanche. Lanche. Sai do culto, meu irmão, vamos tomar uma coca ali. Ô bando de sem vergonha. Enquanto aquele menino lá do terminal nem sequer um lanche comeu hoje. Um bando de safadaiada, de pilantraiada. E como que vamos entender que isso é uma igreja de poder? Não vai mesmo. Está vivendo mais da carne depois de uma coisa espiritual. Como que pode reinar dois alimentos dentro de um corpo físico? Ou se é do espírito ou é da carne? Não. Eles não saem pensando no que Deus falou. Pode ver para você ver. Olha o que acontece com você, por exemplo. Você que está me ouvindo. Acabou o culto, você esquece o que foi falado. Você não vai com a mensagem na cabeça. Sabe por que você não vai? Por dois motivos. Alguém quer saber por quê? Alguém quer saber por que não vai? Eu vou explicar. Primeiro, o pregador não foi o Espírito Santo que falou, foi ele. Segundo, que você, o mundo, quando a porta acaba o culto, você acha que fez a sua parte. Se Deus falou ali e repreendeu para você não fazer, você não vai pensando, oh, Deus falou isso hoje, eu preciso fazer isso. Eu vou ler essa mensagem de novo, vou refletir. Você não pensa, porque você está maquinizado num sistema religioso. Mas a pessoa que sai do culto, chorando até chegar em casa, ainda ora e vai dormir, fala, Deus, me ensina essas palavras. Essa tem parte com Deus. Essa vai crescer com Deus. Então, a realidade dos conflitos são muito maiores do que a gente pensa. Então, tome muito cuidado. O inimigo, o devorador, como estão nos seus ouvidos, estão lá fora te esperando. Lá fora te esperando. Então espero que a partir de hoje, os obreiros sejam recebidos pelo Espírito Santo. Comece a abrir seus olhos. Lutar com amor, com verdade. E eu digo a vocês, não vai ser fácil se salvar. Não vai. Quero agradecer a igreja de... Quem quiser se inscrever no canal, tá lá, aqui ó, o canal aqui ó. ISA São Leopoldo, tá gente? Tá? Que é essa daqui ó. Isso aí é um canal da nossa igreja também. Quem quer acompanhar o pastor Paulo lá, pode se inscrever no canal lá, que eles fizeram a marmita hoje. Parabéns, viu, Paulo? Fizeram as marmitex hoje. Tá? Muito obrigado pelos vídeos que vocês filmaram lá. Tá? Parabéns aí por toda a igreja de São Leopoldo. Vocês têm um galardão no céu. Claro que de Ribeirão também tem, mas precisa se organizar. Então, vocês precisam entender essas coisas. Sabemos nós que o tempo
O tempo da salvação chegou. E é necessário passar por essas coisas. Eu xingo, meus irmãos. Eu posso xingar, eu posso irar, eu posso fazer aquilo, mas eu faço na justiça. Eu faço na justiça, porque errado. Gente, pra gente estar na obra de Deus com erro, é melhor não fazer. Fica no mundão, mano. Curte o mundão, fica no mundão. Vai ficar fazendo palhaçada. Eu tô retomando uma coisa que eu tenho que pensar muito, muito, muito bem. De tudo que eu já passei. Então que Deus abençoe vocês. Lembrando, não deixar o joinha ainda no vídeo. Tem que deixar também, meus irmãos. Lembrando, não deixar você assistir o último vídeo hoje que eu fiz lá, ao vivo, sobre a salvação, que é muito importante. Um grande abraço a vocês. Veja essa live de novo, pra vocês entenderem que até mesmo no sofrimento da igreja eu tento ensinar vocês. Quem já percebeu? Quem já percebeu isso? Eu tento ensinar. Manda um abraço pro Keres, pro pastor, os pastores aí de Mato Grosso. Deus abençoe vocês grandiosamente. E fica na paz, fica na esperança da expectativa da salvação, porque o céu vai abrir. Tá? Quem vai continuar nos ajudando? Quem vai continuar nos ajudando? O Pix está aí, nas contas. Eu vou estar indo para lá. Amanhã eu vou correr no fórum para me ver minha comarca. E aí eu vou ter que ir para lá urgente. E lá eu vou fazer uma live ao vivo com vocês. Num culto lá. Tá? Eu prometo. Quando chegar lá, vou colocar a live para vocês verem o culto. Amém, meus irmãos? Então continua ajudando essa obra gloriosa. Tá? E fica bem. Orem, não larguem Jesus por nada. Jesus não tem culpa dos homens. Ele é santo, ele continua sendo santo. Ele não tem culpa de nada, gente. O Espírito Santo tem culpa. Eles não têm culpa. Irmão, Deus, a Trindade não tem culpa de nada. Quem está fedendo mesmo, quem está zoando é os homens. Jesus não tem culpa que seu filho está nas drogas. Jesus não tem culpa de nada. Ele já está fazendo muito ali de livrar o seu filho da morte. Então fica bem. Jesus é o mesmo ontem e hoje ele vai salvar. Mas é necessário ter um pouco mais de fé e mais de conhecimento prático para que a gente possa alcançar a brevemente justiça do Senhor. Tá bom? Pastor, eu sei que é difícil acreditar, mas você é como um pai para mim. Laine Feliciano. Eu conheci essa menina lá em Louveira. Aí, Laine, é você, né? Tá bom, Laine. Quem é mais filho meu aí? Quem me considera como pai? Vamos ver. Vamos ver se tem mais filho, hein? Vamos ver. Ó, como pai, como filho... como esposa, hein? Hein? Olha só quantos filhos que eu tenho, gente do céu. Que tanto de filho é esse que eu não sabia? Meu Deus, quanto filho, gente. Meu Deus do céu. Quanto filho, olha isso. É muito filho. Olha lá, papai. Ih, chamou de papai já. Ixi, o Davi chamou de nosso pai. Ixi, me paga pensão. Gente do céu, vocês são uma bênção do Senhor. E aí as vovozinhas? Cadê a senhora de idade que me trata como neto? Tem muita senhora de idade. Tem muita. Quem tem 78 e 80? Quem tem? Nunca tive um pai assim como você. Obrigado, Maria. Obrigado. Papai. Ai, que lindo, gente. Vocês são lindos demais. Sou sua filha também. Olha aqui, paizinho Ricardo. Nilza, Luzia. Eita, que painho. Meu Deus do céu. Sou sua filha, te amo. Obrigado. Papai Júlio, meu Deus. Olha, minha avó tem 82, olha só, tá assistindo a live. 74 anos, meu Deus. Dona Alice, meu netinho, Júlio César. Gente, eu amo muito vocês também. Tudo que eu faço para que vocês sigam o exemplo da santidade com Deus. E vocês conseguem. Não é um bicho de 7 cabeças não, gente. Dá para chegar lá. Dá para chegar. Aí Jesus falou assim, eis que... Minha pensão tá atrasada. Eis que vos deu poder. E deu para nós, não deu para o homem não deu para outros não. Tá bom? Um grande abraço. Um beijo nos vossos corações. E amo muito vocês. Tá bom? Obrigado pelo carinho, viu, gente? Obrigado. Vou estar aqui sempre denunciando o erro, tentando fazer o máximo para vocês se salvarem, porque a salvação de vocês é importante para a sua eternidade. Imagina, a eternidade com Cristo? Poxa, não tem preço que pague. Abraço, deixa seu comentário. Paz, obrigado, desculpa o desabafo. Deus abençoe a todos.